A gente vai falar sobre eles. Comumente o palestrante ele não fala centro espírita, e sim casa espírita, para que possamos nos sentir acolhidos em casa, que é o que verdadeiramente estamos. Esse nosso encontro não é primário, não é a primeira vez que estamos nos encontrando. Uma casa espírita é formada por afinidade dos seus membros juntos à equipe espiritual. Porque perante tantas casas espíritas, o consulente ou o trabalhador sai de tão longe para vir para casa? Mora não sei aonde. Tem uma trabalhadora na unidade de Olinda, que ela mora em Igaraçu, e ela vem toda terça-feira para o centro. Mas você vai perguntar, em Igaraçu não tem nenhum centro bom? Tem. Toda casa espírita, quando trabalhada com amor, com carinho para o Cristo e com o Cristo, ela é boa, ela é de união, mas é uma questão de afinidade. Ela disse que já tentou ir para outras casas, mas só se sente afinada, se sente em casa quando ela está no Centro Espírita Manuel Quintão de Olinda. E isso é normal. A nossa afinidade com o grupo material, com o grupo espiritual, não existem acasos. Eu não estou aqui no Centro Espírita Manuel Quintão, na unidade de Boa Viagem, porque o acaso assim o quis. Tem um motivo de ser, tem um motivo de eu já ter nascido praticamente nessa casa. Cessa sabe, praticamente vim para aqui de fralda, e hoje estou aqui na condição de trabalhador, que é uma alegria imensa poder estar na condição de trabalhador de uma casa espírita tão séria. Então, o nosso tema de hoje é mediunidade, missão ou resgate. Por isso que antes da gente entrar no tema, eu já fui falando da casa espírita, mas não devemos, e isto é um erro, entender como médium tão somente aqueles que estão ali dentro da sala de desobsessão, que muito em breve, muitos que estão em tratamento vão passar por lá. É um lerdo engano. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, muito bem define o que é médium. Médium é todo aquele que sente a interferência dos espíritos em qualquer grau. É assim que Allan Kardec define médium no Livro dos Espíritos. Allan Kardec não define médium como aquele que ouve os espíritos. Allan Kardec não define tão somente como médium aquele que vê, que ouve, que é um intérprete dos espíritos. E muito menos aqueles que somente estão dentro da reunião mediúnica. Tem uma frase que diz que você encontra mais médiuns dentro de um bar do que dentro de uma casa espírita. E é verdade. Ali dentro, pode-se dizer, no melhor das hipóteses, que são os médiuns mais testados, que estudaram, que se prepararam para estar dentro de uma reunião de desobsessão. Mas não quer dizer que só ali tem médiuns. Aqui nesse auditório está repleto, afora os trabalhadores da casa, está repleto de médiuns. Médiuns em potencial de educar as suas faculdades mediúnicas, de educar as suas potencialidades mediúnicas. E a gente tem o pensamento de entender que o médium, a vida do médium deve ser uma vida maravilhosa. O médium ele tem um intercâmbio com o mundo espiritual. O médium ele tem um contato, que justamente é como o Dr. Odilon define mediunidade. Mediunidade é o intercâmbio entre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. É justamente como o Dr. Odilon define o que é mediunidade. Mas o médium
é também muito assediado, não só espiritualmente, como materialmente. Ele é muito testado nas suas atitudes. Vou dar um exemplo. Quem aqui nunca ouviu falar de Divaldo Franco? Divaldo Pereira Franco, o autor de muitas obras, entre elas a do Espírito de Joana de Ângeles. Eu estava assistindo uma palestra, Fernando, que estavam contando uma história de Divaldo. E aí um rapaz chegou até ele. Vejam só os pedidos que são feitos aos médicos. Chegaram para Divaldo, um rapaz, e disse: Divaldo, é verdade que dizem que Dr. Bezerra de Menezes se comunica através de você? Ele disse: sim, algumas vezes temos a oportunidade de ser intérprete do que fala Dr. Bezerra. E aí ele disse: eu gostaria de pedir um favor a Dr. Bezerra. Ele disse: bom, vamos ver, dependendo da condição, qual seria o favor. Vê só, César, o favor que ele pediu a Dr. Bezerra. Ele disse a Dr. Bezerra, ele pediu a Divaldo para falar com o Dr. Bezerra: a minha mulher na minha casa é o meu verdadeiro karma, é o meu obsessor encarnado, é a minha esposa. E olhe, se aquela mulher sumisse da minha vida, eu acho que eu viraria um espírito evoluído. Ele dizendo para Divaldo. E eu queria propor a Dr. Bezerra que antecipasse o desencarne dela, para que eu pudesse evoluir. Veja só, para que ele pudesse evoluir. E aí ele disse, o consulente: e a minha mulher estaria muito bem, porque ela estaria acompanhada por Dr. Bezerra. Então ela estaria evoluindo no mundo espiritual, eu estaria evoluindo no mundo espiritual, no mundo material. E aí ele dizendo: eu sou jovem, sou bonito, eu faria uma nova família, teria novos filhos. Veja, já tinha outra mulher na agulha. Então Divaldo disse: não tem acordo para isso. Eu não vou perguntar uma coisa tão absurda como essa a Dr. Bezerra de Menezes. Aí passou. Alguns dias depois, na reunião mediúnica, lá na Mansão do Caminho, se apresenta Dr. Bezerra de Menezes a Divaldo. E ele diz: Divaldo, fiquei sabendo da proposta que lhe foi feita para mim. Divaldo já tinha esquecido do que se tratava. Disse: proposta, Dr. Bezerra? Não me recordo de nenhuma proposta, não. O rapaz que pediu o adiantamento do desencarne da esposa dele. Aí Divaldo tomou um susto. Ele disse: mas Dr. Bezerra, eu não vim lhe pedir nada, eu não lhe incomodei em nada. Não, meu filho, eu sei que você não me incomodou, não veio me pedir, só que eu vim fazer uma contraproposta a ele. Aí ele disse: e qual seria? Diga para ele que eu antecipo o desencarne dele, ele vem para o mundo de cá, vai ficar longe da mulher dele, a mulher dele não vai mais aperrear ele, e não se preocupe não, ele vai estar muito bem cuidado por Dr. Bezerra. Então veja as propostas que o médium recebe. Então, por isso que quando a gente diz a mediunidade é uma missão ou um resgate, ela pode ser ambos. Ela pode vir, um médium, ele pode vir como um missionário, como Divaldo, como Chico, com a missão de santificar a mediunidade e junto a os consulentes fazer a prática do bem. E pode ser um resgate. Ele pode ter falido tanto durante a vida que é dado por misericórdia de acréscimo o dom de se comunicar com o outro mundo. Imaginem só que presente Deus nos deu como última oportunidade, que não existe última oportunidade, sempre estamos em constante tentativa, mas como uma misericórdia de acréscimo, eu estou te dando a comunicação com o mundo invisível. Agora cabe você evoluir. Então, hoje nós estamos com a imensa alegria de receber o nosso irmão Fernando Costa, que já nem é mais um palestrante convidado, ele já é palestrante da casa, e ele vai falar conosco sobre o planeta Terra de amanhã.
passar a palavra para a Cessa, para ela fazer a prece inicial. É só final, é? É você que faz a prece agora. Bom, vamos fazer a prece para iniciar o nosso trabalho. Mestre Jesus, irmão de todas as horas, Deus, Pai de infinito amor e bondade, com muita alegria, mais uma oportunidade nos é dada de falar de Ti. Falar do Cristo é sempre uma maravilha, é sempre um bálsamo para os nossos corações, sedentos de Ti. Que os espíritos amigos e benevolentes possam estar ao lado do nosso irmão Fernando, o intuindo, o guiando para proferir a palestra de hoje. Assim sendo, em Teu nome, em nome de Deus, em nome dos espíritos que regem este trabalho, o Centro Espírita Manuel Quintão, pedimos autorização aos mesmos para dar por iniciada mais uma reunião pública na Tua santa e divina paz. Assim seja. Boa noite a todos. Consegue apagar a luzinha do santo. Hoje nós vamos refletir aqui sobre o futuro que a gente espera, o futuro que a gente almeja no tocante ao nosso plano, nosso planeta. Mas antes da gente seguir ao futuro, eu vou precisar, junto com vocês, a gente dar uma viajada no passado. A gente vai voltar lá atrás para poder compreender o que representa ou o que representou naquela época o amor de Cristo, mesmo antes dele vir a estar conosco aqui no plano físico. A gente não tem noção do trabalho dele, e como ele já havia dito, né, que o Pai não para de trabalhar, então ele também não para. Então Jesus já se preparava há muito tempo em suas programações vir à Terra para que pudesse nos passar seus ensinamentos, para que fosse um marco, uma mudança no nosso planeta. Então, a gente volta a 200 anos, vamos voltar no tempo a 200 anos antes da encarnação do Cristo. A gente não sabia, nem imaginava, mas Jesus, preparando o ambiente para poder vir, não só antecipando a vinda de espíritos que já preparavam o alicerce dos seus ensinamentos, como alguns profetas, alguns sábios, que aos quatro cantos do mundo começou a plantar a semente do amor, da compaixão, da caridade, da humildade, do amor a Deus, a um Deus único, inclusive. Jesus e sua equipe espiritual retirou 2 milhões de espíritos do plano terreno. Eles foram retirados, foram levados para as regiões abismais e foram colocados em sono profundo. É óbvio que para isso, Jesus e sua equipe criou, montou ali uma estrutura para acolher uma colônia especializada para acolher esses espíritos. Esses espíritos ficaram adormecidos porque o grau de inferioridade desses espíritos era tamanho que poderia atrapalhar a missão de Jesus na Terra. Então eles eram adormecidos para que nem ficassem em consciência na erradicidade, porque o pensamento deles poderia atrapalhar a missão de Jesus aqui na Terra. Então foi criada essa colônia de misericórdia, com câmaras especiais onde eles ficavam ali. Apesar de adormecidos, eles recebiam orientações. As mesmas orientações que nós iríamos receber com a vinda de Jesus, espíritos encarregados de cuidar desses espíritos adormecidos, passavam-lhes os ensinamentos do Mestre, para que pudesse, nesse período de sono, ir assimilando aos poucos, ir mudando os pensamentos e os sentimentos,
desses espíritos tão rígidos, tão endurecidos, tão inferiores naquilo que a gente compreende como inferioridade. Ah, Fernando, mas naquela época era um período ainda dentro de um grau de primitividade. Os espíritos também não eram inferiores? Sim, mas não possuíam o nível de inteligência que esses espíritos possuíam. Paralelo a este trabalho, a equipe de Jesus também, com Jesus, criou, montou, construiu uma colônia para acolher todos os cristãos que seriam martirizados, que seriam perseguidos por seguirem Jesus. Então, concomitante, foram criadas 2 colônias. Um para acolher aqueles espíritos que poderiam atrapalhar a missão de Jesus, e outra colônia para receber aqueles espíritos que iam ser perseguidos por seguir Jesus. Essa colônia, essa segunda, foi chamada Casa do Pai. É onde esses espíritos se sentiriam ali acolhidos. Pois bem, aqueles espíritos que foram retirados daqui da Terra, eram espíritos que já tinham sido expulsos do planeta Estrela de Luz, que é um planeta do sistema de Capela, um planeta que na época eles estavam passando pelo mesmo período em que estamos hoje, numa transição entre um plano de provas e expiações para um plano de regeneração. Esses espíritos muito inteligentes eram líderes, eram médicos, eram cientistas, eram pessoas que tinham poder de conduzir pessoas, mas a inteligência sempre voltada para si, para o egoísmo, para a ganância, para a maldade, para a violência, na promoção de guerras, de conflitos. Quando este planeta que estava passando pelo mesmo período e pela mesma transição que estamos hoje, aqueles espíritos que não acompanharam a evolução foram retirados, deportados e foram atraídos por um planeta que estava na mesma vibração que eles, que no caso era o planeta Terra, que estava em sua fase primitiva, em sua fase ainda de início das encarnações. Esses espíritos que vieram para compartilhar com aqueles espíritos que pela primeira vez encarnavam no mundo hominal, mas diante da mesma situação, de uma idade da pedra, de morar em caverna, de fugir de predadores, de descobrir o fogo, esses espíritos que vieram do sistema de Capela, com a inteligência já no espírito, ajudaram a nossa evolução aqui na Terra. Ajudaram para que a humanidade da época começasse a se descobrir, a se melhorar. O objetivo no qual eles vieram, não está ouvindo? O objetivo no qual eles vieram era um objetivo de não só auxiliar na evolução da humanidade, mas sobretudo auxiliarem a si mesmos, a evoluírem, melhorarem moralmente, porque intelectualmente eles já tinham uma certa bagagem. Então eles é que ajudaram a descobrir o fogo, a descobrir a roda, a construir, a criar sistemas de lavoura, de proteção, enfim. Foram esses espíritos que vieram nesta época primitiva, compartilhando com os que estavam pela primeira vez. Pois bem, o objetivo era melhorar a humanidade e se melhorar. Todos eles tinham essa meta de se melhorarem, de se tornarem espíritos encarnados moralmente melhores. No entanto, com o passar do tempo, o vício moral foi mais forte.
esses espíritos começaram a se destacar por suas inteligências, pela sabedoria, pela perspicácia, pelas habilidades que já tinham, e começaram a liderar povos. Só que esses espíritos liderando, o vício moral fizeram com que eles iniciassem uma carreira de erros bem similares aos erros cometidos no sistema de Capela. Começaram a promover guerras, a violência, ao abuso. Esses espíritos, em sua condição egoísta, pensavam apenas neles, na ganância, no poder e na riqueza. O poder acima de tudo. A vida humana, para eles, ali, não valia, porque não eram inteligentes. Se sentiam os deuses, ou os emissários dos deuses. E assim continuou a pregar na terra a violência, a maldade, a discórdia, o medo, o abuso. Então esses espíritos foram eles que, para que Jesus pudesse, e a vibração da terra pudesse mudar, e Jesus vir e concluir de fato a sua missão, eles foram retirados da terra. Eles foram deportados da terra para que não interferisse nessa missão. E a gente começa a entender que a preocupação de Jesus, muito antes de vir, de preparar todo o terreno, de ter assegurado que ele viria, apesar dos assédios, das perseguições, da violência contra o Mestre Jesus, que a gente vê, que a gente sofre em saber que Jesus passou por tudo aquilo. Quando aquilo é um pouco mais retratado, porque por mais que seja retratado em filmes, não segue uma realidade. Mas quando um filme ele retrata um pouco mais o sofrimento de Jesus, nós sofremos. Mas todo aquele sofrimento não seria nada diante do que poderia acontecer caso esses espíritos estivessem encarnados ou estivessem influenciando no orbe terrestre. Então, pensando nisso, Jesus já começou a articular essas mudanças. Após quase 2000 anos, porque isso foi há 200 anos antes de Cristo, por volta de 1700, parte desses espíritos, vamos colocar aqui quase metade desses espíritos, teve a chance de encarnar na Terra, mas sob uma condição especial. Todos eles que foram e encarnaram em vários cantos do mundo, todos eles no século XVIII vieram à Terra com deficiências físicas e mentais. Muitos deles com severas doenças mentais, deficiências mentais. Porque eram espíritos que estavam tão envolvidos na vingança e no ódio, que essa monoideia fez com que eles perdessem as características humanas, se apresentassem como ovoides. Então, para que eles pudessem vir para desfrutar de um corpo humano, vamos dizer assim, sadio, primeiro eles precisavam vir sem poder utilizar da sua inteligência e do seu corpo humano perfeito, ser acolhido e neste acolhimento e neste período se preparar ou preparar o espírito para uma próxima encarnação. É óbvio que eles viriam por pouco tempo. A maioria desencarnaria em terra infância. Alguns outros chegariam até a fase da juventude. E assim foi feito. Agora imagine, no século XVIII, as famílias que tiveram filhos deficientes físicos, deficientes mentais.
Hoje, ainda por incrível que pareça, isso, ainda existem famílias que negam filhos com deficiências. Imagine naquele século. As famílias deserdavam seus filhos. Levavam ele para mosteiros ou para alguma instituição em que eles eram tratados como animais, monstros, loucos. Mas aqueles que muitas vezes acolhiam, alguns que eram acolhidos em mosteiro, recebiam um certo carinho e atenção. Lembra que foi criada a colônia, a Casa de Misericórdia, que é onde eles ficavam adormecidos? Ali também foi construído etapas escolares para esses espíritos, como se fosse uma escola em suas séries. Esses espíritos que desencarnariam voltariam para casa, a Casa de Misericórdia, como crianças, espíritos de crianças que iam aprender o beabá da moral, os ensinamentos do Cristo. Aqueles que desencarnaram na juventude, eles regressariam ao plano espiritual com a mentalidade de 12 anos. E assim, eles teriam a oportunidade de ir aprendendo o que não aprenderam em toda a jornada evolutiva, mesmo que tenha sido em outro planeta, em outro sistema. Então, se a gente perceber na história, na nossa história, foi no século XVIII que se iniciou a Revolução Industrial. Mas foram esses espíritos? Não foram esses espíritos, porque eles vieram com deficiências mentais e físicas. Mas também vieram com eles espíritos com certa envergadura moral e com certo conhecimento científico para poder dar um upgrade aqui na Terra. Então, muitos deles que vieram e contribuíram. E basta a gente olhar na história, pessoas que contribuíram para a evolução da nossa ciência, da nossa indústria. Eles vieram de fato com o objetivo de dar esse upgrade e até dar suporte àqueles irmãos que depois desse sono de quase 2000 anos pudessem ter alguma chance. E a gente fala de Revolução Industrial. E é interessante a gente falar da Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial e tudo que foi construído começou naquela época, ou deu impulso naquela época, e aquilo segue até hoje. Se a gente for traçar uma linha do tempo, nós vamos entender que estamos na quarta Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, de fato, foram as máquinas a vapor. Aquilo que parece, para a gente aqui não tem muito significado hoje, mas aquilo foi um divisor de águas. O que se evoluiu industrialmente com a máquina a vapor é algo surpreendente para a época. Essa foi a primeira Revolução Industrial. A segunda foi a produção em massa, e começou a articular processos de produção em massa. E aquilo foi aumentando em velocidade e em desenvolvimento. A terceira revolução, ela durou 70 anos para digitalizar o mundo. Então o mundo, para que ele fosse digitalizado, foram 70 anos de evolução, de trabalho, de descoberta, de investimento. E hoje nós estamos vivenciando a quarta revolução, que é a integração das tecnologias. Quando eu abro o celular e que entro no iFood e peço uma comida, ou chamo um Uber, eu estou utilizando tecnologias integradas ali. Isso veio para nos facilitar a vida. Então nós temos aí
degraus que começamos a crescer, mas devemos isso a esses espíritos que vieram para nos ajudar. E ainda eles vêm para nos ajudar. Nem todos estão nos holofotes, a maioria estão no anonimato, mas contribuindo para a nossa evolução. No início do século XX, lembra que eu falei que veio a primeira parte e uma outra parte ficou ainda adormecida. Essa segunda parte, dos espíritos adormecidos, recebeu a permissão de encarnar na Terra no início do século XX. Viriam eles nas mesmas condições que o primeiro lote, vamos falar assim, veio. Eles também viriam com deficiência mental e deficiência física. Mas aquele primeiro lote, que já tinha voltado para o plano espiritual e que já tinha entrado na escolinha da moral, teriam também a chance de reencarnar. Desta vez, aquele primeiro lote, me perdoem estar falando lote, mas é só para a gente identificar melhor, aquele primeiro lote, eles já viriam em uma condição física perfeita, para que eles pudessem utilizar do corpo e que eles pudessem utilizar das suas inteligências agora com um acervo moral construído na erradicidade. Foram distribuídos do mesmo jeito. Então, muitos desses espíritos do segundo lote, eles conseguiram se melhorar. Eles conseguiram, por meio dos auxílios recebidos, porque quando nós temos a nossa família espiritual, quando nós amamos, não importa se você evolui e o teu filho não evolui e ele é deportado para um plano primitivo, você pede a Deus para poder ir em ajuda do seu filho. Então muitos daqueles que eram pais espirituais pediram a permissão para virem para este plano, onde já se encontravam num plano maior, e eles vinham com essa missão de auxiliar e dar suporte a esses espíritos. Muitos conseguiram, sim, crescer, evoluir, melhorar, fazer uso daquela moral aprendida com a inteligência que já tinha e progredir, e ajudar neste progresso também. Mas infelizmente, uma grande parte deles não conseguiram evoluir. Muitos deles ficaram ainda perdidos nos vícios morais, de promover guerras, de buscar o poder, de usar muitas vezes o nome de Deus e de Jesus para promover violência. O uso da violência contínua, o abuso sexual, a sensualidade, a ganância, o orgulho, a vaidade exacerbadas. Muitos desses irmãos que não conseguiram progredir já desencarnaram. E como nós estamos em uma transição similar ao planeta Estrela de Luz na época, esses que desencarnaram e que não alcançaram a condição de permanecer no plano, não voltam mais para a Terra. Eles serão conduzidos por atração vibratória para um planeta em estado primitivo, como a Terra era quando os acolheu. Está dando para entender como é que funcionam as coisas? Mas não são só eles. Se nós não buscarmos nosso melhoramento moral, nós não conseguiremos acompanhar a evolução do nosso planeta. E seremos deportados, certamente, para um planeta ainda em condição inferior, para que lá nós possamos ajudar, para que nós possamos contribuir com o melhoramento.
Nosso irmão falou há pouco sobre os médiuns, aqueles que vêm como missionários, que vêm para trabalhar a sua mediunidade em ajuda ao próximo. Mas existem aqueles médiuns que vêm para resgatar o que fizeram de errado no passado, para expurgar do espírito aquilo que ele precisa tirar de sua condição de ser, trabalhando para o próximo. Mas, infelizmente, nem todos conseguem cumprir com sua missão e desviam-se do caminho. E a gente está num estágio em que não só será a lamentação. Se eu fui um médium há 100 anos atrás, há 50, 60, 70 anos atrás, e eu não consegui, eu desviei meu caminho, quando eu volto para o plano espiritual, eu vou me culpar, eu vou lamentar, eu vou me envergonhar por não ter conseguido. Mas se eu ainda tenho tempo antes dessa mudança de plano, pode ser que me conceda o retorno à Terra e eu venha a restabelecer aquela missão. Mas se hoje eu sou um médium, que eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa mediunidade, mas eu faço mau uso dessa mediunidade, eu começo a chantagear as pessoas, a cobrar, a usar as pessoas em todos os sentidos. Quando eu voltar para lá, eu não vou lamentar apenas. Eu serei conduzido para um plano inferior, onde eu possa usar tudo o que eu aprendi para meu melhoramento e para o melhoramento dos outros. Então, muitos espíritos, eles já estão sendo deportados. E a gente fala dessa transição que nós estamos vivenciando. Nesta transição, impera a lei da destruição. A lei da destruição, perante nossos olhos humanos e limitados, é sofrimento, é caos. Mas imagine, você tem a sua casa e você quer reformar a sua casa. Você quer melhorar a sua casa. Você quer dar um novo design à sua casa. O que você faz na sua casa? Você destrói tudo. Você quebra a parede, você tira o piso, você faz várias mudanças. Neste período de destruição da sua casa, existe o caos ali. Está um caos, não dá para morar, não dá para trafegar, não dá nada. É poeira para tudo que é canto, é sem piso, é sujeira, é barulho, não é isso? Mas depois que o trabalho está concluído, a casa está um brinco, está como você quer, está confortável, houve a mudança. E é isso que está acontecendo com a nossa grande casa. Estamos mudando a nossa casa. E esses acontecimentos estão sendo cada vez mais notórios. Nós hoje presenciamos as guerras. O motivo dessas guerras? Fúteis, banais, materiais. Motivos promovidos pela vaidade, pelo orgulho, pela ganância, pela prepotência. Mas não é só isso. Nós estamos vendo o clima mudar, estamos vendo a natureza se modificar. As pessoas dizem, a natureza está castigando. Não, não está castigando, não existe castigo na criação do Pai. O homem é que castiga, mas a natureza não. Ela está se modificando, porque o planeta está modificando. A gente está vendo aí o caos acontecer no mundo, mas já está dentro da lei da destruição. As doenças estão entrando dentro de casa. E entram sem bater a porta. A gente passou há poucos anos
Uma pandemia. Pandemia esta que não importa de onde veio, como veio. Nada é por acaso. Se é permitido por Deus, se a folha caiu da árvore, foi permitido. Então não é o acaso. Ah, porque ventou mais forte. Não, não é. Podia ventar forte e a folha não cair. Existe um motivo. E esse motivo é para que a gente aprenda alguma coisa. E o que a gente aprendeu com a pandemia? E será que aquilo que a gente achou que aprendeu permanece até hoje? Ou a gente já esqueceu? Tudo nos traz uma lição. As dificuldades financeiras, profissionais, as dificuldades com a saúde, com as relações, nos ensina alguma coisa. Maldizer o que estamos vivendo é ingratidão. Todos nós, sem exceção, passamos por problemas. Ah, mas o meu problema é maior. Talvez seja. Talvez porque no passado você também aprontou mais. Não é? Mas cada um carrega a sua carga. A carga que você pode carregar. Existe uma diferença muito grande entre você olhar para uma dificuldade, um problema, uma doença, com lamentação, crítica, reclamação, ou olhar com gratidão. Minha gente, sempre agradeça, porque sempre ela pode se tornar pior. Poderia ter sido pior, sempre. Se eu tropeço aqui, caio ali, quebro o braço, quebro 10 dentes, desloco o ombro, eu vou agradecer a Deus, porque eu poderia ter batido com a cabeça, ter morrido, podia ter caído de mau jeito, ter quebrado alguma vértebra, a L1 ficar paraplégico, ou uma cervical ficar tetraplégico. Eu tenho que agradecer. E a gratidão não é só o reconhecimento, mas é a humildade. E isso modifica a comunicação celular, isso modifica a nossa vibração. Nós abrimos portas para receber da espiritualidade. Então, a pergunta tem que ser constante. O que eu estou aprendendo com tudo que eu estou vivendo? O que eu estou aprendendo em enfrentar um problema, em enfrentar uma doença, em enfrentar o dissabor do preconceito, por exemplo? Existem os machucados no corpo que você pode apontar e dizer: está doendo aqui no meu braço. Existem os machucados do preconceito que é difuso na sua vida. Dói na alma, dói no coração, mas a gente não pode permitir o orgulho ferido, a vaidade ferida, porque poderia ser pior. O ferimento do preconceito precisa passar. Eu não posso ser uma rede que capta e segura, que eu adoeço. Quem tem preconceito é o doente, não não é aquele que sofre o preconceito. Aquele que pratica o preconceito é o doente de espírito, é o doente moral. E essa foi uma das grandes lições que Jesus nos trouxe. A ausência de preconceito, raça, crença, gênero, ele ensinou tudo isso. Jesus não tem preconceito com ninguém, com nada. E ainda não aprendemos. Então são essas lições. E aí, falando de Jesus e mostrando que a gente precisa olhar para o mundo pelo prisma do espiritual. Somos espíritos encarnados.
precisamos entender que não deixamos de ser espíritos mesmo estando no plano terreno, no plano físico. E aí eu reservei, me permitam ler para vocês, um pequeno trecho de uma passagem do livro Justiça Divina, o capítulo 10. Persevera no bem, sabendo que viverás para sempre. Já nos dá uma lição. Viveremos para sempre, não um momento. Viveremos para sempre. E se te sentires sozinho na fé, lembra-te de Jesus. Um dia, ele estava abandonado e crucificado no alto de uma colina. Quando eu li esse trecho, isso me chamou a atenção. Porque se a gente prestar atenção, o nosso prisma de fato é esse. Ele foi abandonado. Contemplando amigos desertores. Quem eram os amigos que estavam desertando? Os desertores. Quem eram os desertores? Os próprios apóstolos. Todos fugiram. O único que estava mais próximo dele era João, perto da mãe dele, e ainda assim estava distante. Que a gente vê nos filmes, Maria aos pés de Jesus, não estava. Estava distante. Não era permitido chegar perto. E algozes gratuitos, pessoas que se tornaram inimigos de graça, não tinham motivo. Beneficiários ingratos, aqueles que ele ajudou, que ele acolheu, adversários inconscientes. Na conceituação humana, nossa conceituação, ele estava plenamente sozinho. Contudo, ele com Deus e Deus com ele formavam a maioria ante a multidão desvairada. Então, minha gente, se a gente está com Deus e Deus está com a gente não está só. O grande problema é que Deus sempre está com a gente, mas nós nem sempre estamos com Deus. Quando acomete uma doença, nos acomete uma doença mais severa, quando um grande problema nos cerca, começamos a lamentar, a nos desesperar, a temer, a maldizer, a criticar, a reclamar. Se Deus está com você e você está com Ele, por que reclamar, maldizer, desesperar? Por quê? É um exercício constante que precisamos fazer. Então a gente precisa entender que o amor divino não nos abandona nunca. Muitos espíritos de grande envergadura já estão se preparando, como muitos já vieram, estão vindo ainda, claro, mas nem todos são espíritos que nós vamos conhecer e se destacar. Muitos deles vêm como pai e mãe que nos auxilia no nosso progresso, nos nossos objetivos. São espíritos de grande envergadura, mas que muitas vezes eles estão ali no anonimato e não sabemos. Mas existem aqueles que já sabemos, aqueles que já passaram aqui na Terra, aqueles que já trouxeram sua contribuição, aqueles que permitiram que a evolução acontecesse não apenas em uma pessoa, mas que ajudasse a muitas pessoas a evoluírem. Espíritos que trouxeram novos conhecimentos, que deixaram seu legado aqui na Terra, eles estão preparados e se preparando para retornarem em nosso auxílio. Exatamente nesse processo, nesse período que estamos vivendo, que é esse período de transição. É um período que podemos achar muitas vezes que é agoniante, mas é ao contrário. Ele está nos aliviando de muita coisa. O que nos falta é fé. É estar com Deus, porque Deus está com a gente. Agora vocês imaginam, a gente está falando desses espíritos que contribuíram. E eu vou trazer o nome de alguns espíritos que virão, estão prestes a voltar aqui para nos ajudar. Buda, Gandhi, Platão, grande filósofo, Maomé, Lutero, Gabriel Delany, grande contribuidor espírita, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá.
João Paulo II, Leon Denis, Francisco de Assis, Joana de Ângeles, Ernesto Bozan, grande espírito. Entre outros, virão também grandes cientistas que aqui já passaram, que vão trazer, imagina um Albert Einstein, naquela época, o que ele fez, o que ele alcançou, o que ele nos traz de conhecimento, e ele hoje, com todo o aparato tecnológico. Então também virão espíritos que já estiveram aqui na Terra, espíritos que vêm de outros planos, com o objetivo de nos ensinar, de nos trazer o aprimoramento tecnológico. Também, porque virão aqueles que nos trarão o aprimoramento moral. Então, todo o campo da ciência vai crescer. A astronomia, a medicina, a neurologia, a psicologia, todos esses campos vão crescer absurdamente. E a gente imagina, né? Muitos ainda vivem e esperam o fim do mundo, né? O apocalipse, o Armagedon. Mas esse Armagedon não vai acontecer numa praça pública, numa rua, numa cidade, num país. Ele já está acontecendo dentro de cada um de nós. Para isso, a gente precisa abrir os olhos. A gente precisa não viver aquele momento material, mas passar por esse momento material sabendo que nós somos seres espirituais. Que o nosso objetivo aqui é contribuir para o melhoramento, e nós sempre estamos contribuindo para o melhoramento daqueles que ainda vêm. Não é só o nosso melhoramento. Porque eles precisarão vir também, como nós precisamos. Foi preciso que estivéssemos aqui para nos melhorar. Eles também precisam vir, outros irmãos, e nós vamos contribuir para isso. Tanto é que quando nós desencarnamos, nós não levamos casa, apartamento, empresa, não levamos nada. Deixamos para que as pessoas que estão na vez façam uso, aprimorem ou destruam. O que nós levamos, a nossa herança é moral. É isso que a gente precisa trabalhar. É essa herança. É essa luta interior de modificação, de aprendizado, de colocação do que aprendemos em prática. Nosso objetivo maior não é construir um império. Nosso objetivo maior é aumentar o nosso império moral, espiritual. Até chegar a um ponto em que sempre estaremos crescendo. Mas talvez a gente chegue mais cedo, se assim o fizermos, em uma condição de não precisar mais reencarnar. Certa vez Chico saiu de uma reunião, estava com uns amigos caminhando em uma calçada. Em algum momento Chico se deslocou do grupo e foi até um senhor que estava catando lixo e resto de comida no lixo para se alimentar. E Chico chegou lá, conversou e deu aquele abraço, e um amigo de Chico ali observando Chico. Com pouco tempo Chico se despede e volta para o grupo. E esse amigo olha para Chico e diz: Chico, é tão triste a gente ver um espírito ainda primitivo passando por fome, comendo resto de lixo. Como é triste. E Chico, com aquele olhar manso dele, olha para o amigo e diz: meu caro, você sabe por que eu fui falar com aquele homem? Ele olhou para Chico e imaginou, né? Acho que você foi consolar, né? Orientar, dar um carinho. Chico disse: não. Eu fui falar com ele porque ele é um espírito evoluidíssimo. Ele
não precisa mais reencarnar, ele está na última encarnação dele. Mas ele fez um grande pedido na última encarnação. Ele queria que a última encarnação dele, ele viesse como um pedinte, como um morador de rua, porque ele nunca tinha passado por essa experiência e queria passar por essa experiência. O que aquele homem vai levar? Dinheiro, terras, casa? Vai levar amor, conhecimento, moral. E ainda nós estamos na condição de superior para julgar. Em outras palavras, se Chico fosse eu, ou melhor, se eu fosse Chico, eu ia dizer a ele: pô, bestão, ele é muito mais evoluído que você. Você está julgando, cara. E é assim que nós somos. Estamos sempre julgando. Quando nós dizemos: por que eu estou passando por isso? Eu não deveria passar por isso. É um julgamento. Estou julgando a minha suposta superioridade a ponto de não passar por aqui? Para que a gente possa, de fato, seguir os passos do Mestre Jesus, porque eu acho que cada um aqui tem como meta isso, buscar o melhoramento. Muitas vezes nós buscamos a doutrina espírita para melhorar a nossa condição, a nossa saúde, a nossa condição profissional, financeira, afetiva. Mas não é isso que devemos buscar. Devemos buscar nosso melhoramento moral. Em consequência desse melhoramento moral, em consequência do nosso merecimento, o resto pode melhorar. O que precisamos fazer? Amar, perdoar, agradecer sempre, ao invés de reclamar, agradeça. Toda vez que se pegar reclamando, agradeça. Agradeça por aquilo que você estava reclamando e agradeça por perceber que estava reclamando e agora agradecendo. Praticar a caridade sempre. Praticar a caridade não é abrir a carteira e tirar uma cédula e dar a alguém, não é isso. Muitas vezes, praticar a caridade é você acolher uma pessoa, dar o ombro, escutar. Ontem eu estava fazendo uma palestra no Peixotinho e contei algo que passou comigo no ano 2000. Esse ano eu estava morando em Natal e numa ocasião eu estava morando em uma pousada. Cheguei na pousada, assim que cheguei, quando saí do trabalho, encontrei um amigo, estávamos conversando. Quando chega um amigo dele, eu não conhecia. Nada por um acaso, a gente sabe disso. O amigo em comum recebeu uma ligação e precisou sair, se ausentar. Ficou eu e aquele estranho na mesa, que eu tinha acabado de conhecer, ou de ser apresentado, não conhecia ainda. Vocês sabem aquele silêncio constrangedor, quando você acha que devia falar alguma coisa e não sabe por onde começar? Aquele mesmo silêncio constrangedor quando você está sozinho com outro alguém no elevador, você não conhece a pessoa, e um fica olhando para o outro e não sabe o que falar? Pois bem, isso eu vou quebrar esse silêncio. Comecei a puxar assunto, e cada pergunta que eu fazia era respondido com um fora. Mas eu sou ruim, eu vou continuar perguntando. Quanto mais perguntas eu fazia, o fora vinha cada vez mais forte, mais intenso. Mas eu vou continuar, eu vou cansar esse cara. E comecei a perguntar uma série de coisas, e chegou uma hora que eu disse: olha, eu sei que você, talvez eu esteja sendo intrometido, talvez eu esteja me apresentando como curioso, eu não sou. Mas, já que estamos à mesma mesa, por que não conversar? Eu estou percebendo que você não está com raiva de mim, mas está passando por algum problema.
E aí você está transformando esse problema nessas suas agressões. E eu não sei se ele ficou constrangido com isso e começou a falar da vida dele. E aí, quando ele começou a falar, foram quase 1h45 ele falando. E por um puro triz eu não me arrependi de ter questionado. Mas falou, botou muita coisa para fora, eu só escutei. Porque eu já tinha levado tanto fora que eu digo, só um louco vai, né, falar alguma coisa, só escutei. No final, já estava na hora de eu subir, tomar meu banho, descansar, porque no outro dia eu tinha que trabalhar, e foi me despedir. Na hora que foi me despedir, ele me entregou um saco plástico na mão. Eu não entendi. Eu disse, o que é isso? Ele disse, olha, eu abri, estava cheio de psicotrópico, cheio de remédio, cheio de medicamentos. Também não entendi. Eu tinha escolhido esta noite, quando eu subisse no meu quarto, eu tomaria todos esses comprimidos com uísque. Dormiria para o além. Estava convicto, certo, programado para tirar minha própria vida hoje à noite. E eu não vou mais tirar minha vida. Porque eu vi que você não desistiu de mim. Diante de todos os foras que eu dei, todas as agressões, você me escutou, coisa que ninguém faz. E me entregou os medicamentos. E está vivo até hoje. E reconstruiu a vida. Eu não vou falar o que foi, porque a gente não tem mais tempo. Que estava levando ele a cometer esse ato. Mas o que eu quero dizer? A caridade, muitas vezes, é apenas um bom dia. Aquela pessoa que nunca recebe um bom dia de ninguém, porque é invisível que você dar um bom dia, você está fazendo caridade. Você está mudando a vida daquela pessoa. Quantas vezes a gente passa por alguém que está varrendo o chão, um gari, por exemplo, um trabalhador, e a gente não enxerga, porque ele se torna invisível. A gente não cumprimenta, não dá um bom dia, uma boa tarde, como vai. Ou quando a gente passa numa repartição, tem lá o segurança em pé e a gente não cumprimenta. Isso é caridade. Caridade está nos mínimos detalhes. Então vamos refletir sobre tudo isso que a gente conversou essa noite. Que vocês tenham um retorno em paz para casa. Que Deus abençoe todos vocês. Agradecidos estamos a Fernando pelas palavras da noite de hoje. Vamos passar a palavra para a nossa irmã Cessa para dar por finalizada a nossa reunião com a prece de encerramento. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade, dessa palestra, dessa aula de história da humanidade, moral, espiritual. Foi uma aula para mim sem palavras de agradecimento. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Jesus, por ter a oportunidade de estar encarnada para melhorar, para ter essa condição de ser espírita, sabendo da doutrina dos espíritos que é magnífica na nossa vida. E devemos ajudar a todos, porque é o dano que se recebe. Não façamos isso com o intuito do retorno, mas bem naturalmente. É o plantio e a colheita. Todos nós estamos aqui perante a luz divina, a proteção. Deixamos aqui todas as amarras, pensamentos ruins, pensamentos negativos, vamos levar conosco somente o bem. Jesus nos abençoe hoje sempre.
Assim sendo, em nome de Deus, em nome do Cristo de Deus, Manuel Quintão, dos espíritos responsáveis por este trabalho, pedimos autorização aos mesmos para dar por finalizado mais uma reunião pública, desejando um bom tratamento aos que estão em tratamento na casa, para os que irão retornar aos seus lares, um bom retorno e um bom fim de semana. Que assim seja.